é preciso que os brasileiros, e sobretudo as mulheres, nos ajudem para que a gente possa, de maneira serena e com as pessoas certas, mudar o nosso país. Senão, os nossos filhos, nossos netos, nossos pósteros terão, não do que se orgulhar, mas terão do que lamentar da nossa geração que pegou um Brasil, vamos dizer, economicamente pior, mas melhorou economicamente, mas desgraçadamente desmoralizado, um país sem cultura, um país, não é verdade, Sônia? Sem princípios. Uma crise moral danada, acho que essa é a nossa crise, a nossa doença é a corrupção, a nossa crise maior é a crise moral. E falando em doença, eu vou conversar já já com o ministro da Pesca e da Agricultura, Marcelo Crivella, para você que está nos sintonizando agora, ele está aqui ao nosso lado. A gente vai falar de saúde também, porque um povo sem saúde é um povo fraco, e a fraqueza física muitas vezes pode levar à nossa fraqueza emocional, moral, e a partir daí esse processo todo de decadência, né? Como é que você vê a nossa saúde? Na verdade, a gente tem essa visão de que está tudo muito precário, mas o que a gente pode fazer para tentar ajudar a saúde do Brasil? Olha, eu acho que nesse aspecto o meu ministério tem uma contribuição muito grande, porque saúde depende muito de alimentação. Sim. Hábitos, as pessoas a caminharem, darem uma corridinha, não ficarem tão ociosos, mas também saber se alimentar. E nisso, o peixe é fundamental. Tá. Eu costumo dizer que na Bíblia, Jesus não multiplicou o boi, Jesus não multiplicou o porco e não multiplicou o frango. Jesus multiplicou o peixe. É verdade mesmo. E eu acho que esse é o mais veemente discurso através dos séculos contra a fome do mundo. Em 1 hectare de terra, a gente engorda, o melhor pecuarista brasileiro lá do Centro-Oeste engorda 1 tonelada de boi por ano. O boi come 32 quilos para engordar 1 quilo. 32 quilos para engordar 1 quilo. O boi é um caminhão, toda hora botando metano para fora. O caminhão, na verdade, é gás carbônico. O metano é 24 vezes pior. Ele vai ruminando e arrotando e botando metano para fora. O peixe, em 1 hectare de lâmina d'água, a gente consegue produzir 200 toneladas de peixe. Gente, que loucura isso. O peixe come 1,5 kg de ração para engordar 1 quilo. E o peixe não tem uma carne gordurosa, pelo contrário, a carne dele é cheia de ômega 3, que faz com que a nossa velhice chegue mais tarde. Portanto, a diabetes, os problemas cardíacos, o Alzheimer, a arteriosclerose. As nações que comem peixe são mais magras, mais saudáveis. A gente vê, né? Os orientais. Os orientais, não é? Árabes. Na verdade, em certos países, por exemplo, países árabes, países judeus, a carne de porco, inclusive, é proibida. No Brasil, nós comemos muito pouco peixe. Os nossos jovens estão comendo mais, mas nós, de modo geral... ainda comemos pouco, né? Nós comemos 42 quilos de frango, 29 de carne vermelha, 11 de porco e só 9 de peixe. Com essa costa continental que a gente tem, é uma coisa absurda isso. É um absurdo. E não é só a costa, sabe, Sônia? Porque hoje a maior produção de pescado são nas águas doces. Você pega uma gaiola... É mesmo? Você pega uma gaiola de 2 metros por 2 metros, por 1,5 de profundidade, uma rede, você coloca ali os peixinhos pequenos, que são chamados alevinos, e eles engordam em 6 meses 1 quilo. E está pronto para vender. Por exemplo, a tilápia. Nas hidrelétricas brasileiras, que são mais de 1000, nos açudes, nas represas, nos rios. O Brasil é o país que tem mais água doce do mundo. É verdade. O segundo lugar, que é a Rússia, tem menos da metade que a gente. Nós precisamos produzir. Hoje produzimos 500 mil de toneladas. Então, quando eu vou à FAO, em Roma, e encontro com 170 ministros de pesca do mundo, eles dizem para mim, olha, o Brasil está sendo displicente, vocês precisam produzir mais peixe, o mundo tem fome e o Brasil é o celeiro do mundo. Vocês têm esse papel e devem isso ao mundo. Que hoje, eu diria, porque nós priorizamos o boi, porque priorizamos o frango, porque todo mundo tem um porquinho, engorda um porquinho na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, nós acabamos esquecendo da maior riqueza de proteína animal, que é o peixe.
Com o presidente Lula, criamos o Ministério da Pesca. Com a presidenta Dilma, criamos um financiamento de 4 bilhões, desoneramos, tiramos imposto do peixe. Pela primeira vez, o peixe entrou na cesta básica. Você vê, o peixe era tão desprestigiado no Brasil que ele nem entrava na cesta básica. Né? Precisou uma dona de casa governar o país para dizer, peraí, essa cesta básica aqui está errada. Não tem peixe. As crianças têm que comer peixe, a molecada tem que comer peixe. E agora ela determinou, a ministra do Meio Ambiente, que fizesse uma resolução para simplificar o licenciamento ambiental. De tal maneira que com financiamento, desoneração e com o licenciamento ambiental facilitado, o Brasil pode produzir rapidamente 20 milhões de toneladas, Já tem essas condições mesmo. 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas, nós estamos falando de 20 bilhões de quilos. Se a população do mundo são 7 bilhões, em 2030 vão estar em 8. Nossa, sobra. Nós estamos falando aí em 2 quilos de peixe para cada cidadão do mundo. Isso eu acho que é um grande plano, isso é fantástico, isso dignifica, né? É um alimento saudável mesmo, né? Vamos tirar, diretor, o que você quer fazer? Então, vamos continuar com a nossa conversa, vamos falar de saúde agora, esse assunto tão importante. A gente falou da importância da alimentação para a saúde, principalmente do peixe, né? E o Brasil é o celeiro do mundo, como estava dizendo o ministro Marcelo Crivella, e a gente vai poder, se Deus quiser, ter essa produção de peixe que vai alimentar a população do planeta, na verdade, viu? E esse trabalho é muito importante. Engraçado que muita gente falava assim, nossa, mas Ministério da Pesca, né? E olha aí o fundamental que é para essa coisa de fome no mundo e pode ser realmente uma das soluções. Agora, saúde no sentido de assistência médica, não é? De saúde pública, do número de médicos que parece que não é suficiente para a população, principalmente população carente. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que o principal problema nosso é a falta de médico. Você pode ter um bom equipamento para saúde, para exames, você pode ter um raio-x, você pode ter uma sala de cirurgia, um UTI, mas se não tiver um médico, você não tem nada. Exatamente. E hoje no Brasil nós temos um problema, quer dizer, a nossa colonização se deu historicamente do mar para o interior. E os médicos e as principais universidades se encontram na costa do nosso país. As principais empresas estão aqui, as principais redes de televisão, teatros, cinemas, shopping center. E é difícil você tirar um jovem recém-formado, mais difícil ainda um senhor que já tem experiência, etc. e tal, da sua localidade e levá-lo para trabalhar lá em São Gabriel da Cachoeira, no alto do rio Xingu, ou no alto dos Solimões, ou nas fronteiras do Brasil com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia. Então, é difícil. Então, nós temos duas saídas. Há 3 anos atrás, Sônia, pensando nisso, aliás, em 2011, eu propus uma lei. Ela ficou um tanto quanto adormecida, é aquilo que eu te falo. Tá. Precisa do povo na rua para dar uma sacudida. Agora foi votada e aprovada por unanimidade. A minha lei era simples. Era dar oportunidade aos médicos da Marinha, Exército, Aeronáutica, Bombeiro e Polícia Militar, que constitucionalmente são proibidos de ter um segundo emprego. Tá. Então, o sujeito faz o expediente no quartel, de 8 às 5, e tem que ir embora para casa. Ele não pode fazer um plantão no outro hospital, atender no SUS. Ele não pode, mesmo depois de aposentado. Loucura. Não pode, né? Era uma coisa da lei, quer dizer... E com uma capacidade ociosa, na verdade. Pois bem, então se você contar os da ativa e se você contar os da reserva, incluindo policiais militares e bombeiros, todos esses médicos que têm carreira de Estado, nós teremos, com a aprovação da lei, e a lei foi aprovada ontem no Senado, 17 mil médicos experientes e melhor. Tá. Muitos deles, tenentes, capitães, majores, vivendo na fronteira. Eles já estão lá, eles estão nos quartéis, nos pelotões de fronteira, eles estão nas bases da aeronáutica, naval, enfim. E esses homens poderão atender pacientes. É claro que os que estão na parte, eu diria, do litoral, eles vão ter a oportunidade de trabalhar no hospital privado, vão ter a oportunidade de fazer outra coisa. Mas aqueles que estão no interior e que nos preocupa mais atender essa população, esses só vão ter como opção o SUS. Então, eu acho que essa é uma medida importante.
A presidenta Dilma, quando soube da lei, pediu ao presidente Renan do Congresso para pautar, foi aprovada por unanimidade na CCJ em 2 turnos, com quórum qualificado no plenário. Agora, a outra é o Mais Médico. Quer dizer, a partir do momento que você não tem, ainda não consegue completar necessidade de médico, nós temos 700 municípios no Brasil. Na verdade, são 5.564 municípios no Brasil, mas 700 deles não têm um médico. 700 sem um médico? Sem um médico. Meu Deus. Quer dizer, se a pessoa passar mal de noite, tem que ter um automóvel para sair para um município próximo que seja polo. As prefeituras hoje contam muito com ambulâncias, porque elas têm que pegar o doente e levar, e às vezes no trajeto já é tarde, a pessoa nem consegue sobreviver. Eu me lembro que, quando me elegi em Resende, na cidade de Resende, as pessoas se reuniam às 4 horas da manhã, na praça, no centro, para pegarem uma ambulância da prefeitura e irem fazer hemodiálise no Rio de Janeiro. E quando o Rio de Janeiro estava lotado, eles eram então indicados para ir para São Paulo. Perdem o dia inteiro, chegam de volta meia-noite, para no dia seguinte cedo ter que fazer essa coisa de novo. É precário, a situação é difícil. Então, a presidenta Dilma lançou o programa Mais Médico e está dando oportunidade para que médicos do exterior possam vir trabalhar conosco. Existe um certo corporativismo, os médicos não gostaram, mas se você for olhar os grandes países do mundo, na Europa, na América do Norte e até tigres asiáticos, todos eles têm médicos estrangeiros que trabalham lá. O Brasil não está inovando, pelo contrário. E não vão disputar com os nossos médicos, porque esses vêm para vagas específicas, que são vagas no interior, em áreas remotas, onde não há concorrência com o médico nacional. Só para completar, essa história dos médicos que são da Marinha, do Exército, essa coisa toda, com essa história deles poderem fazer um complemento no horário de trabalho, ficariam à disposição da população mais 15 mil médicos, é isso? 15 mil médicos, se você contar Marinha, Exército, Aeronáutica, polícias militares e bombeiros nos 27 estados, 26 estados e mais o Distrito Federal, os aposentados, os que estão na ativa, hoje nós temos 15 mil médicos que poderiam estar aí atendendo que todo mundo. Podem fazer plantão no final de semana, podem fazer plantão à noite, podem atender na hora do expediente. Por exemplo, as Forças Armadas, eu vou te contar aqui uma coisa, por causa de contenção de despesa, as Forças Armadas adotam sexta-feira como meio expediente. Quando os recrutas saem do quartel na época do final do ano, a partir de novembro, e só voltam lá em março, o período todo é de meio expediente. Então, esse médico que vai cumprir expediente só de manhã, ele não vai ter só à noite, ele vai ter a parte da tarde. Eu sei porque eu fui militar. Eu servi 8 anos no Exército. Então, eu conheço bem essa rotina. De tal maneira que, em 2011, eu já tinha visto isso para a crise da saúde, mas a medida foi, vamos dizer assim, sendo considerada não tão importante e outras prioritárias foram sendo analisadas, embora com os apelos que eu fiz, até que, por iniciativa da presidenta Dilma e do senador que ficou no meu lugar no Senado, o senador Eduardo Lopes, que disse a ela, Dilma, nós temos lá uma medida que já foi aprovada na CCJ, precisa ser no plenário, precisa ser pautada, discutida, relatada, aprovada, mas que coloca para a gente 15 mil médicos, vai dar um alívio na saúde. E são médicos brasileiros, né, que ainda podem atuar pelo nosso país mesmo, realmente. Pediatras, obstetras, cardiologistas, ortopedistas, especializados. E para passar para essa carreira de Estado, quer dizer, para ele ser um médico com carreira, tenente, capitão, major, coronel, general, nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares, ele precisa fazer concurso. Não é qualquer um que entra lá, não. São os bons, são os melhores. E uma força qualificada, realmente, e que, graças a Deus, vai poder agora trabalhar, graças à lei aí que o senhor Muito colocou. obrigado, Parabéns. A gente que agradece como brasileiro, viu?